Olá, meu nome é André Sponton e muitos amigos e muitas das pessoas que gostaram do último vídeo que fiz a respeito das eleições me pediram para fazer um vídeo sobre o último debate entre o presidente Jair Bolsonaro e o candidato Lula. E o meu conceito de pontuação é simples. O candidato que desviar, fugir, não responder, enrolar de uma pergunta direta será pontuado. Então, no fim, o candidato que tiver mais pontos será aquele que perdeu o debate. Então vamos começar. Vou fazer uma pergunta para o candidato, meu adversário. Quantas universidades e quantas escolas técnicas o senhor fez como presidente da República? Senhor Lula, durante a pandemia, 2 anos as universidades ficaram fechadas. Não tinha cabimento você abrir a universidade para ficar fechada. Quanto era o Bolsa Família? Começava com R$40. Nós triplicamos com o Auxílio Brasil a média do Bolsa Família. É esta que o senhor aqui, o seu partido, foi contra a criação do Auxílio Brasil. O nosso programa de inclusão social não era só o Bolsa Família. Sem tomar partido, nós vimos que o Lula fez uma pergunta para o Bolsonaro respondeu. O Bolsonaro devolveu uma pergunta sobre o Bolsa Família, comparando, falando que o PT não foi a favor. E o Lula simplesmente se desviou, não respondeu. O que o meu governo fez? Mandou a proposta para o parlamento e nós juntos permitimos a anistia de até 99% da dívida dessa garotada. Nós tiramos essa garotada da inadimplência, do SPC, do Serasa. O senhor mais endividou a garotada do que deu ensino de qualidade. O FIES a pessoa não tinha que pagar enquanto estava estudando. Eu não vou perguntar de universidade já, porque o senhor parece que não sabe. E o Lula simplesmente não responde mais uma vez. Ele fala assim, mas o jovem não precisava pagar enquanto estudava. Mas precisava pagar e gerou dívida pra caramba. Todo mundo sabe disso. Mais uma vez, então, ponto negativo pro Lula. Demora para te comprar vacina. Fala que eu atrasei a vacina em 2020. Não existia vacina à venda em 2020. A primeira vacina no mundo foi aplicada em dezembro de 2020. Em janeiro do ano seguinte, um mês depois, o Brasil começou a vacinar. Nós compramos mais de 500 milhões de doses de vacina. E todos aqueles que quiseram tomar vacina, tomaram. Teve um processo, inclusive, de corrupção definido e denunciado pela CPI. A verdade é que o senhor não cuidou, debochou, riu, dizia que não tomava vacina, quem tomava vacina virava jacaré, que virava homossexual, que não podia tomar vacina. O senhor gozou das pessoas, imitou as pessoas morrendo afogada por falta de oxigênio em Manaus. Você virou vendedor de um remédio que não servia para nada. Você divulgou um remédio que a ciência negou o tempo inteiro. Você não respeitou o Butantan, você não respeitou a Fiocruz, que são laboratórios de excelência neste país, que poderia ter ajudado. Senhor Lula, tem um vídeo do senhor, o senhor dando graças a Deus que a natureza criou o Covid. Senhor Lula, o que eu fui contra foi o protocolo do senhor Mandetta, que mandava a pessoa infectada ir para casa até sentir falta de ar. E eu fiquei indignado com isso. A vacina, senhor Lula, não é para quem está contaminado. A vacina é para quem ainda não foi contaminado. A questão do tratamento precoce, tendo ou não comprovação científica, porque era algo inédito no mundo todo, tirou-se a autonomia do médico, a tal da receita off-label. Isso que foi castrado no Brasil. A história mostrará quem está com a razão. E isso que o senhor fala de vídeo no YouTube, eu zombando, é só ver as imagens. Exatamente o contrário. Eu falo como a pessoa ir se sentir em casa e depois daquela maneira ir para o hospital. Agora, deixar bem claro, quando se fala em corrupção, corrupção fez o seu partido na Covid. Quando chegou na CPI, a notícia de 50 milhões de reais desviado para o senhor Carlos Gabas, ex-ministro de Dilma Rousseff, que passeava de bicicleta com ela, a CPI do seu amigo Renan Calheiros e Omar Aziz não quis investigar. O Lula fez um questionamento grave e o Bolsonaro respondeu como um gentleman, diga de passagem. Não se descontrolou, respondeu com postura, muito diferente do que o Lula vai fazer, do que ele já fez e do que ele vai continuar fazendo no vídeo. Deixar bem claro, em especial o seu governador de Minas Gerais, da Bahia,
Rui Costa. Então, o consórcio do Nordeste, o qual o senhor tinha amplo conhecimento e domínio, praticou corrupção e matou, sim, irmãos nordestinos sufocados em hospitais. Mas se você tivesse um mínimo de responsabilidade para cuidar da CPI, você teria primeiro ouvido os governadores do Estado. O Lula desenha uma narrativa e não responde às perguntas. São Paulo começou a dar vacina, 57 países já tinham dado vacina. É que você colocou o ministro da Saúde que não entendia. O único que parece que entendia um pouco era o Mandetta, que o senhor tirou logo. Depois colocou um outro que não entendia, até chegar no Pazuello. Tinha a denúncia de que a CPI provou e está no processo, eu espero que o procurador vai investigar, de que tinha gente reivindicando $1 por cada dose de vacina vendida. Segundo a CPI, a Covaxin não vendeu nenhuma vacina no Brasil. Vocês perceberam que o Bolsonaro responde na hora e o Lula não? Eu poderia ter conversado com os governadores do consórcio do Nordeste. Então, diga uma coisa, seu Lula. Eu poderia ter acabado com a CPI da Covid rapidamente. Sabe como? Se eu acolhesse uma emenda do senhor Omar Aziz, seu amigo, senador lá do Amazonas, e do irmão do senador Renan Calheiros, Renildo Calheiros. Porque eles queriam, nessa emenda, há uma medida provisória nossa, que qualquer governador e prefeito, que pese a grande maioria serem honestos, tá, pudessem comprar vacina em qualquer lugar do mundo, sem a certificação da Anvisa e sem licitação. Seria a festa, a roubalheira maior. E quem pagaria a conta? O governo federal. Então, não aceitamos a continuidade da roubalheira do consórcio Nordeste, depois de 50 milhões, queria continuar comprando vacina em qualquer lugar do mundo, sem certificação e sem licitação. Uma vergonha se tivesse sido aprovado. Não aceitei ser aprovado e a CPI foi embora e não achou nada sobre mim ou sobre o senhor Pazuello, porque nada nós devemos. Não, a vergonha, na verdade, é você carregar nas costas a morte de 400 pessoas que poderia ter sido evitada se tivesse comprado a vacina no tempo certo, no tempo correto. Mas ainda o senhor não se dignou a visitar uma família que teve alguém que morreu de Covid. Eu mesmo perdi uma sogra, sabe, por causa do Covid. Fez discurso em cima do caixão da esposa e está se comovendo pela sogra. Os enterros eram com caixão lacrado. Ninguém podia o enterro. E eu visitei hospitais, sim. E o senhor não tem conhecimento. Só que eu não preciso fazer propaganda do que faço. Agora que você está candidato, você está mostrando uma seriedade que deveria ter mostrado lá. É isso. Nós compramos 500 milhões de doses de vacina. Entregamos com a logística nossa para estados e municípios. O Brasil foi um exemplo para o mundo no tocante à vacinação. Menos de um mês, depois da primeira dose aplicada no mundo, o Brasil começou a aplicar. E todas as vacinas foram compradas pelo governo federal. Se fosse com alguém do teu governo, alguém do consórcio Nordeste, vocês tinham roubado tudo e teria morrido muita gente, cuja morte poderiam ter sido... O seu governo não transferiu o Marcola. Pelo que tudo indica, fez um acordo com o Marcola e com o seu Alckmin, que era governador de São Paulo naquele tempo. Repito, 2006, 59 policiais assassinados em São Paulo. Teve que eu chegar, em 2019, juntamente com o ministro Sérgio Moro, para que nós, então, tirássemos o Marcola de presídio estadual aqui em São Paulo e mandasse para um presídio federal, num regime todo especial, sem qualquer comunicação com o mundo exterior. Isso, rapidamente, começou a cair o número de mortes violentas em nosso país. Por que você não transferiu o Marcola em 2006, já que tinha um pedido do MP estadual fazer isso? Era simpatia, amizade, ou um grande acordo naquele momento, juntamente com o seu vice, atualmente, Geraldo Alckmin? Eu, se tivesse pedido para transferir, a gente transferia porque fui eu que fiz prisão de segurança máxima. E se o Alckmin, governador, não quis transferir, é porque ele tinha razão para não transferir. Eu fiquei com essa mesma cara que o Bolsonaro. O Lula não respondeu de novo. Então o Lula faz isso. Ele vai criticar o Bolsonaro de novo em alguma coisa e vai falar que construiu alguma coisa e que fez alguma coisa muito bom e que foi o melhor cara do Brasil que fez isso na história. Esse é o Lula, sem responder perguntas e questionamentos graves sobre corrupção. E ele diz ali, chama o senhor de um palavrão, que eu não vou falar aqui, e diz que prefere o senhor do que a mim.
Essa é a verdade. Fazer presídio e deixar os amigos soltos em outro presídio comandando o crime, isso é um crime, seu Lula. Sabe o que eu tenho orgulho? É que eu sou o único candidato. Bom, acho que essa altura do vídeo você já percebeu o método operante de cada um, né? Lula continua fugindo e não responde as perguntas. Mais uma vez ele não respondeu sobre o Marcola. A transposição do Rio São Francisco foi esse que vos fala. Era para ter acabado em 2010, no seu governo. Passou para 2012, governo Dilma. Só que o Brasil vivia uma explosão de corrupção. Porque eu fiz 88% das obras do São Francisco. Ele fez 3,5%. Se o senhor fez 86% das obras do seu governo... 88. Parabéns. 88, Dilma ficou mais meia dúzia de anos. Não terminou os 12 que faltavam. Se o senhor mandava no governo Dilma, quem está mentindo? O Tarcísio aprendeu trabalhando com a Dilma, porque o Tarcísio foi... Mais uma vez, mais um sabonete do Lula. Bolsonaro perguntou, beleza, você fez 88%, cadê o resto? A Dilma teve 6 anos para fazer, cadê? Aí o Lula desconversa. Ele se apropria de números da Dilma quando convém e quando não convém, ele não fala nada. De carteira profissional assinada, coisa que Vossa Excelência não faz. O senhor fala muito. Na verdade, nada fez. O Tarcísio, sim, trabalhou, mas ele não era dono da caneta. E quando foi trabalhar comigo, ele sentiu-se como a pessoa mais útil do mundo, e o que foi verdade. Concluiu obras por todo o Brasil. Se em vez de ter ministros, como o senhor teve no passado, quase todos presos, tivesse pessoa da linha do Tarcísio na frente, muitas obras seriam feitas assim. Olha, ainda bem que você está assistindo e eu quero até... O Lula prefere elogiar Bandeirantes do que responder se ele tinha ministros corruptos ou não. Lula, você não respondeu a pergunta do Josias de Souza sobre o Petrolão. Petrolão foi o maior esquema de corrupção da história da humanidade. O endividamento da Petrobras, com desvio de recursos, com compra de refinarias como Passadina, com o começo da construção de 3 refinarias, uma no Maranhão, outra no Pernambuco, outra no Rio de Janeiro. Não concluiu nenhuma, só ali se enterrou 90 bilhões de reais. Dinheiro, Lula, que você enfiou no ralo e grande parte dividiu com seus amigos. Muitos devolveram centenas de milhões de reais. Lula, a Petrobras se endividou em 900 bilhões de reais. Isso equivale a você fazer 60 vezes a transposição de São Francisco. Lula, responda sobre o Petrolão. Eu vou responder sobre a Petrobras e vou dizer uma coisa para você. A Petrobras tinha uma dívida de 300 milhões. E essa dívida foi feita porque a Petrobras precisava tirar o pré-sal de 7 mil metros de profundidade. O que acontece é que nós decidimos fazer refinaria sim. O polo petroquímico de Itaboraí, no Rio de Janeiro, que foi parado. Nós decidimos fazer a refinaria no Maranhão, uma refinaria no Ceará. Fizemos a refinaria de querosene, sabe, no Rio Grande do Norte. E se houve corrupção na Petrobras, olha, prendeu-se o ladrão que roubou, acabou. O dado concreto é o seguinte, é que se houve corrupção na Petrobras, não precisava ter quebrado as empresas como foi quebrado as empresas. Por isso, meu caro, eu não tenho nenhum problema de explicar o Petrolão, o Petrolinho. Eu quero você explicar a forma sigilosa que você colocou tantas coisas na sua vida. O Lula até tentou responder aqui, pena que foi com muitas mentiras. Pesquise sobre os motivos que fizeram a Petrobras ficar endividada. Não foi somente para captar pré-sal. Tem outros motivos bem graves que fizeram a Petrobras perder muito dinheiro e parar com a refinaria. E aí temos o presidente Bolsonaro também inaugurando o placar dele e ele não respondeu sobre sigilo. O endividamento foi 900 bilhões. Você começou a fazer 3 refinarias, não concluiu nenhuma. Vocês compraram uma Passadina lá fora, uma sucata. Você entregou para Evo Morales da Bolívia 2 refinarias nossas, Lula. Pare de mentir. Por que você mente descaradamente? Eu estou falando. É mentira sua.
Ah, é mentira. Mais uma vez, Bolsonaro foi lá, questionou o Lula falou assim, é mentira, não tem argumento. Ficou bravo, né? Gostaria de que você, quando viesse aqui na Câmara, você explicasse por que faz 4 anos que você não dá um aumento real para o salário mínimo. No meu governo, receberam 74% de aumento real. É por isso que a economia cresceu. Você sabe quanto que a economia crescia no meu governo? Ela crescia em média 4%. Sabe quanto está crescendo no seu? Menos que 2%. Longe disso. Aqui o Bolsonaro leva mais um ponto, porque ele não explicou sobre o aumento do salário mínimo de forma real, mas ele ficou sobre a economia. Em 2016, governo do PT, o Brasil caiu na ordem de 7%. Tinha pandemia naquele tempo? Tinha guerra lá fora? Não. Mas tinha corrupção em abundância no Brasil. E para falar economia, para o prezado Lula, quem vai ser seu ministro da economia? Já decidiu? Ou está barganhando ainda com algum partido político? Quem vai ser seu ministro da economia, Lula? Fala para a gente aqui. Uma coisa, eu falei do meu governo. Convenientemente, agora ele está falando só do governo dele, não no da Dilma. E também não respondeu sobre quem será o ministro da Economia. O único presidente do Brasil, da história do Brasil, convidado para todas as reuniões do G8 e convidado para 2 reuniões do G20. E por que a gente era convidado? Porque tinha uma coisa que a gente não cuidava, que você não cuida, que era a questão do clima. Foi no nosso governo o menor desmatamento da Amazônia. Então, eu queria que você explicasse um pouco o desmatamento da Amazônia, da forma irresponsável que está acontecendo agora no seu governo. Então fica aqui que eu explico. Sabe? Pode ficar aqui? Pode. Dá um Google em casa aí. Desmatamento, 2003 a 2006. 4 anos do governo Lula. Depois dá um Google. Desmatamento, Jair Bolsonaro, 2019 a 22. No seu governo, foi desmatado mais do dobro do que no meu. Dá o Google em casa. Você desmatou 2,5 vezes mais do que no meu governo, Lula. Eu peguei o Brasil endividado, quebrado contigo. Roubalheira. Agora, esse ano, o Brasil passou da 13ª para a 10ª economia do mundo. E mais ainda, quando você fala em educação, quem foi que deu o maior reajuste aos professores do Brasil? Você está olhando para ele, Jair Bolsonaro, 33%. Isso é tratar com dignidade dos professores. Você quer ou não controlar a mídia? Mentiroso é você. Você mente todo dia. Retruca o Lula sobre controle de mídia e Lula não responde. Ortega é seu amigo, não é? Vamos falar. É Ortega seu amigo? Vamos falar. É seu amigo Ortega? Faz a pergunta. É, ele te cumprimentou. Não admitiu que é amigo do Daniel Ortega. Ocupou a tribuna e pediu a descriminalização da maconha. Não é o povo do Complexo do Alemão, não. O povo ali é decente, é ordeiro, é trabalhador. Você é amigo da minoria, pessoal do CPX e dos traficantes. E você agora é amigo também de Ortega e Petro, que pede a descriminalização da cocaína e que prende padres e freiras. É isso mesmo, Lula? Fala sobre o teu amigo aqui. Então, se o Daniel Ortega está errando o povo da Nicarágua, que puna o Daniel Ortega. Se o Maduro está errando o povo, que puna. O Lula foge, ele não consegue falar um sim ou não. Eu acho que ele é condicionado a falar uma história, a tentar convencer alguém emocionalmente, antes de chegar num ponto onde ele quer que você esqueça da pergunta que foi feita para ele. Bom, pessoal, chegamos ao fim desse vídeo. O placar ficou 13 pontos negativos para o Lula e 2 pontos negativos para o Bolsonaro. Eu gostaria de saber o seu placar, se você concorda com a minha avaliação, se você discorda. Dê o seu like, compartilhe esse vídeo. Tamo juntos, estou à disposição de vocês. Dia 30 nós temos uma decisão importantíssima pela frente. E baseado nesses vídeos e baseado nos debates, em tudo que você pode se informar, faça a melhor decisão.